Então vamos lá, galera, vamos começar agora a parte de salário e remuneração, uma parte importante para o nosso exame de ordem, para a nossa primeira fase. Sempre alguma questão faz menção aqui a pontos de salário e remuneração. E aí nós começamos aqui mencionando o artigo 457, que é o que traz a diferença entre salário e remuneração, o artigo que inicia o nosso estudo aqui. O que nós vamos lembrar? Que remuneração é salário mais gorjeta, ou seja, é a parte paga pelo empregador e por terceiros. Então, quando falarmos sobre salário, a parte paga pelo empregador; quando tratarmos de remuneração, salário mais gorjetas. Coloquei para a gente aqui a súmula 354 do TST, como uma súmula importante que vai falar aqui da importância da gorjeta. Mas essa gorjeta, ela é importante por quê? Pelo seguinte, algumas verbas elas são calculadas com base na remuneração, ou seja, levam em consideração as gorjetas. Quando o empregador ele vai pagar a previdência, ele faz o pagamento do INSS, da previdência, da contribuição previdenciária, também com base na gorjeta. Por quê? O cálculo se faz com base na remuneração. Como ele vai depositar o FGTS, ele deposita com base na remuneração, ou seja, levando em consideração o valor da gorjeta. Só que algumas verbas não são pagas com base nesse elemento. Algumas verbas são pagas apenas com base no salário. E aí são as verbas que foram descritas pelo TST nessa súmula 354. Vocês vão ler essa súmula 354, eu coloquei aqui apenas para nós lembrarmos. Quando o empregador ele for pagar aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado, ele não levará em consideração a gorjeta. Levará em consideração apenas o valor do salário. Então leiam essa súmula 354 do TST, que ela diz que a gorjeta não é levada em consideração para cálculo do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. Além disso, o que nós temos que lembrar? O conceito de salário complessivo e ver se ele é possível ou não no direito do trabalho. O que acontece? Todos nós, quando recebemos o contra-cheque, temos lá as discriminações. Nós percebemos quanto que é o salário base, quanto que é o adicional noturno, quanto de horas extras que eu estou recebendo, vejo os descontos, tudo de forma discriminada. E isso é o que deve acontecer. Eu tenho que informar ao meu empregado o que ele está recebendo, quanto está recebendo, quantas horas extras estão sendo pagas, qual é o valor do adicional noturno. Essa discriminação, ela é obrigatória. O contrário da discriminação seria o pagamento do salário complessivo. O salário complessivo é aquele pago sem discriminação. Eu te pago R$5.000 e nisso já tem as horas extras, o adicional noturno, adicional de transferência, tudo englobado nesses R$5.000. Esse seria o pagamento do salário complessivo, quando eu estipulo um valor para englobar várias verbas salariais. Esse salário complessivo, ele é inválido. É nula a cláusula que estipula o salário complessivo. Esse é um entendimento antigo do TST, mais usual nos concursos, nos exames de ordem. A súmula 91 que fala que é nula a cláusula que fixa salário complessivo. O salário complessivo, ele, portanto, não é válido, não é aceito no direito do trabalho. Nós temos ainda que trazer a diferença entre parcelas salariais e parcelas não salariais. Olha o que acontece. Se nós pegarmos o parágrafo 1º do artigo 457, nós vamos ver que ele traz ali parcelas consideradas salariais. Se eu pago adicional noturno, o valor do adicional noturno vai refletir nas outras verbas salariais?
Perfeito. Se eu pago uma gratificação, um adicional de insalubridade, eles também vão refletir nas outras verbas salariais? Perfeito. Ou seja, então, quanto mais horas extras eu pago, maior é o valor da previdência paga, maior o valor do 13º, das férias, do FGTS, porque esse adicional, essa gratificação, são parcelas com natureza salarial. Então, algumas parcelas possuem natureza salarial e outras não. Eu tenho aqui, por sua vez, no parágrafo 2º do 557, as parcelas não salariais, as parcelas que não vão refletir em outras. Se eu recebo ajuda de custo, o valor da ajuda de custo não reflete para 13º, para férias, para FGTS, para previdência, para nada, porque a ajuda de custo não possui natureza salarial, é uma parcela sem natureza salarial. Diária de viagem nós vamos tomar cuidado, porque diária de viagem tem uma diferença aqui. O parágrafo 2º faz menção a 50% do salário. Isso, quando ele fala 50% do salário, ele faz menção apenas às diárias de viagem. O que acontece? Meu salário é R$1.000. De diária de viagem eu recebo R$500. Se eu recebo até 50% do valor do salário, essa diária de viagem não tem natureza salarial. Então, se eu recebo até R$500 e o meu salário é R$1.000, eu estou recebendo até 50% do salário em diária de viagem. Esses 50%, esses R$500 não tem natureza salarial. Se eu recebo R$600 de diária de viagem, eu estou recebendo mais do que 50%. Então, esses R$600 terão natureza salarial. Então, em relação à diária de viagem, ela pode ter natureza salarial ou pode não ter, dependendo do valor. Se até 50% do valor do salário, não tem natureza salarial. Se superior a 50% do valor do salário, tem natureza salarial e reflete em todas as outras verbas trabalhistas. Vamos tomar cuidado com isso. Ajuda de custo não existe percentual. Ajuda de custo, o valor que for, não tem natureza salarial. E aí, continuando, nós chegamos aqui a salário in natura. Um importante dispositivo aqui, ó, o artigo 458. O que é o salário in natura? Ele também é chamado de salário utilidade. Pode ser que você, empregado, receba salário não só em dinheiro. O normal acaba sendo recebimento em dinheiro, não, eu recebo lá R$3.000 em dinheiro, mas pode ser que você também receba utilidades. Além da quantia em dinheiro, você pode receber, por exemplo, um celular, sendo a conta paga pela empresa. Pode ser que a empresa pague para você o aluguel de um imóvel, pode ser que a empresa disponibilize um veículo com combustível. Várias são as utilidades que a empresa pode te ofertar. E essas utilidades, o valor delas, pode ser considerado salário, ou seja, pode ser considerado salário in natura, salário utilidade. Para ser considerada uma utilidade salarial, o que deve ocorrer? Quais são os requisitos que devem estar presentes para uma utilidade ser considerada salarial? Para o valor do aluguel do imóvel ser considerado salário, para o valor da conta de celular ser considerado salário. Primeiro, eu tenho que ter habitualidade. Se esse fornecimento da utilidade aconteceu uma vez ou duas vezes, não houve habitualidade, isso não será considerado salário in natura. Eu tenho que demonstrar, além da habitualidade, que aquela utilidade, ela não é indispensável para o trabalho. Que ela não é indispensável para o trabalho, que eu realizo o meu trabalho sem aquela utilidade, que eu não preciso daquela utilidade para o desenvolvimento do trabalho. Com base nisso, nós chegamos à ideia se é salário in natura ou não. Vem a empresa e paga o aluguel de um apartamento para mim. Vamos lá.
Aquele imóvel, ele é indispensável para o desenvolvimento da minha atividade? Não. Sem ele eu moraria em outro lugar, pagaria o aluguel com o meu salário? Não é. O veículo é indispensável? Não. Não é indispensável, é habitual, logo eu tenho fornecimento de utilidade com caráter salarial. Então, na verdade, o meu salário vai ser 3 mil mais o valor do imóvel, mais o valor do carro mensal, né? Mais o valor da conta de telefone paga. Então, chego à ideia de que é uma utilidade com natureza salarial. Essa súmula 367 do TST, ela é muito importante pelo seguinte: ela fixa, ela deixa claro que aquelas utilidades que não são bem-vindas para a saúde, aquelas utilidades que são nefastas à saúde, que causam mal à saúde, não possuem natureza salarial. Ela deixa claro, por exemplo, que bebida, cigarro, drogas não são salário in natura. E ela fala também dessa questão de ser indispensável ou não. Ela fala o seguinte, que o veículo, quando indispensável, não é considerado salário in natura. Então, é uma súmula importante aqui de ser lida. É uma súmula que eu entendo necessária para a sua prova. Deem uma lida nela, ela vai deixar claro a questão de ser indispensável ou não e vai deixar claro que cigarro não é salário in natura. Por sua vez, o 458 já falava de drogas e bebidas. Ela fala de cigarro, complementa essa ideia. Só que vamos lá, ó, qual é a maior preocupação nossa? Até em virtude de uma OJ relativamente nova, alimentação. Alimentação sempre foi questionado aqui como salário in natura. E aí olha o que acontece. Se eu forneço a alimentação, vou lá, forneço a quentinha, que custa R$8 por dia. Se eu forneço a quentinha, a alimentação de R$8 por dia, eu estou fornecendo uma utilidade salarial? Estou. Só que aí substituo pelo vale alimentação. Então, todo dia eu dou um vale de R$8. É salário in natura? É. Que é a mesma coisa. Fornecer alimentação in natura ou vale para a aquisição dela é a mesma coisa. O vale está na súmula 241 do TST. O vale, alimentação, refeição, ele é salário in natura. Só que aí olha o que acontece. Pode ser que essa natureza salarial seja alterada por negociação coletiva. Pode ser que o João receba a alimentação e que ela seja salário in natura. Pode ser que a Joana receba a alimentação e não seja salário in natura, a depender de negociação coletiva. Cláusula de negociação coletiva pode excluir a natureza salarial, e aí nós teremos que respeitar essa cláusula da negociação coletiva. Da mesma forma, existem empresas que fornecem alimentação sem que haja aqui natureza salarial. Por quê? Essas empresas aderiram ao programa de alimentação ao trabalhador e fornecem alimentação nos termos de lei. Então pode ser que a alimentação não seja salário in natura, por ser fornecida nos termos do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, ou seja, fornecida nos termos de convenção coletiva, de acordo coletivo que retire a natureza salarial. Isso é importantíssimo. E ligado a isso vem aqui a OJ 413. Olha a ideia da OJ 413. Eu vinha recebendo o meu vale. Então, sempre recebi o meu vale, com natureza salarial. A empresa vem lá e firma uma negociação coletiva, excluindo a natureza salarial.
vem a pergunta, será que essa negociação coletiva ela vai se aplicar a Bruno, que sempre recebeu o vale como salário in natura? Resposta é negativa. Se o Bruno vinha recebendo o vale dele como salário in natura e houve negociação coletiva retirando a natureza salarial, essa norma não vai se aplicar a Bruno. Bruno recebia como natureza salarial e vai continuar recebendo como natureza salarial. Não se aplica a ele. Outra situação. Eu recebia lá na empresa, almoçava todo dia na empresa, no refeitório dela. Recebia a alimentação lá da minha empresa. Depois a empresa fez a adesão ao PAT, ao Programa de Alimentação ao Trabalhador. O fornecimento nos termos do PAT retira a natureza salarial, mas eu que vinha me alimentando e recebendo alimentação com natureza salarial, será que muda alguma coisa para mim? Também não. Ou seja, a adesão ao PAT ou a realização de negociação coletiva retirando a natureza salarial não vai se aplicar a quem já recebia como salário in natura. É isso que diz a OJ 413. Então é importante dar uma lida nela, é uma OJ pequena, uma redação clara, é importante firmar que a formulação aqui de norma coletiva, a criação de norma coletiva ou a adesão ao PAT não vai mudar a situação vivenciada pelos empregados. Ela vai se aplicar daqui para frente para os novos empregados, para aqueles que forem admitidos posteriormente. Sobre salário in natura ainda, vale a pena deixar claro que a própria CLT, no parágrafo 2º do artigo 458, traz algumas utilidades que não possuem natureza salarial. Então, o próprio legislador, no 458, parágrafo 2º, já diz quais são as utilidades que não possuem natureza salarial. Então, o empregador vai fornecer seguro de vida, previdência privada. Isso tem natureza salarial? Não, não tem. Ele vai fornecer o Vale Cultura, tem natureza salarial? Não, não tem. Porque o parágrafo 2º do 458 já excluiu. Então nem preciso analisar para aquelas utilidades do parágrafo 2º se elas são indispensáveis, se não, porque elas não possuem de plano essa natureza salarial. E aí, continuando na nossa análise aqui, nós vamos falar sobre o adicional de insalubridade, que está no 192 da CLT. Vamos lá para o artigo 192 do adicional de insalubridade. Vejam o seguinte, o contato com agente insalubre, que pode ser frio, calor, ruído, por exemplo, gera o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, que pode se dar nos graus mínimo, médio e máximo. Ou seja, vão me gerar ali o direito ao recebimento de adicional ou de 10%, de 20% ou 40%. Graus mínimo, médio e máximo. Tem pouco ruído, o ruído é mais ou menos, tem muito ruído. O pagamento vai se dar de acordo com esses graus, 10, 20 e 40%. Mas 10, 20 e 40% do quê? Qual é a base de cálculo? Olha o que acontece. O artigo 192 da CLT fala do salário mínimo. Então seriam 10, 20 e 40% do salário mínimo. Só que a súmula vinculante número 4 do Supremo disse que não podia ser o salário mínimo. Proibiu a vinculação aqui, proibiu a vinculação, fez aqui ó, a proibição da vinculação ao salário mínimo. E aí, com base nisso, já que não podia mais ser salário mínimo, o que o TST fez? Editou a súmula 228, falando então que seria o salário base. O que o Supremo disse? Não, TST, não pode ser salário base, não. Você está inventando uma base de cálculo sem previsão em lei. Então foi lá e suspendeu os efeitos da súmula 228. Então veio a súmula vinculante falando que não pode ser salário
mínimo. Depois o Supremo suspendeu a súmula 228 do TST que falava do salário base. E aí chegamos naquela pergunta, qual é a base então? O que o Supremo disse? Por enquanto fica valendo então o salário mínimo. Continua sendo o salário mínimo até que lei seja criada para criar outra base de cálculo. Então hoje, se perguntarem para vocês qual é a base de cálculo, salário mínimo, voltamos à estaca zero, 10, 20, 40% do salário mínimo, desde que haja uma outra base, melhor. Pode ser que negociação coletiva crie uma base de cálculo melhor, senão ficamos no nosso salário mínimo. Sobre o pagamento do adicional de insalubridade, o primeiro ponto aqui vem o contato intermitente. Se eu tenho contato direto com o agente insalubre, é claro que eu vou receber o adicional. Então eu fico o tempo todo em contato com o ruído, eu vou receber o adicional de insalubridade. Mas se o contato for intermitente, vou lá, tenho contato com o ruído, saio, depois volto, venho, tenho contato de vez em quando, intermitente. Será que eu tenho direito adicional? Tenho. O contato intermitente, o trabalho ali em ambiente insalubre de forma intermitente não exclui o pagamento de adicional de insalubridade. Eu continuo tendo o direito adicional. Claro que como o contato não é o tempo todo, durante toda a jornada, pode ser que eu tenha uma redução do percentual. Não vou receber 40, vou receber 20, vou receber 10, mas o contato intermitente por si só não retira o direito ao recebimento do adicional. Depois nós temos raios solares. Cuidado aqui porque essa OJ ela foi alterada em 2012. Raio solar não gera adicional de insalubridade. Raio solar, estou exposto a raios solares, né? Isso não gera o adicional de insalubridade. O que pode ocorrer é o seguinte, o adicional ser devido em virtude do calor excessivo. Então, estou submetido à radiação solar, só por isso não tenho direito adicional de insalubridade. E sou submetido a forte calor em decorrência de raios solares. O calor é agente insalubre. O calor gera o pagamento de adicional de insalubridade. Além disso, nós temos perícia obrigatória para a constatação do adicional de insalubridade. Eu tenho que realizar perícia para constatar a existência ou não de insalubridade, e o artigo 195, parágrafo 2º, traz essa exigência. Eu não posso dispensar a perícia, julgar com base em outros meios de prova, com base em confissão, por exemplo, não. Tem que ser perícia obrigatória. Só que eu posso ter a dispensa da perícia nos termos da OJ 278 da SDI 1. Qual é essa hipótese? Ela dá um exemplo, fechamento da empresa. Houve o fechamento da empresa, como que eu vou fazer perícia? Não vou fazer perícia. Vou julgar com base em outros meios de prova. E aí poderia ser até testemunhal, uma prova um pouco mais fácil, já que se exige técnica, um pouco mais fraca, já que se exige técnica aqui, mas pode ser. Se houve o fechamento da empresa, ou se não houver possibilidade de realização da prova pericial, porque o ambiente de trabalho foi alterado, eu tenho a dispensa da perícia e julgamento com base em outros meios de prova. Além disso, OJ 165 da SDI 1. Não há obrigação de se ter aqui perícia feita por médico ou engenheiro do trabalho obrigatoriamente. Algumas questões de prova falam o seguinte,
Perícia de insalubridade tem que ser médico, perícia de periculosidade tem que ser engenheiro do trabalho, ou vice-versa, trocando aqui. Não. Perícia de insalubridade pode ser feita por médico ou por engenheiro do trabalho, sem problema. Qualquer um dos profissionais pode ser nomeado como perito para realizar a perícia aqui de insalubridade. A OJ 165 da SDI 1 não faz vinculação obrigatória entre o tipo de perícia e o fato a ser confirmado. Então nós terminamos essa parte com adicional de insalubridade. No próximo ponto nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade e aí vamos seguir na análise dos pontos importantes de direito do trabalho.